Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional do dia de hoje, dia 7/8/2026. E hoje nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos para o verso de número 7 em diante, meditando naquilo que Deus tem falado aos nossos corações, à nossa vida, a respeito do que é o efeito da palavra na organização externa nossa, do nosso dia a dia, em todas as áreas materialistas, circunstanciais, materiais e físicas, tanto nossas como ao nosso redor e daqueles que estão confiados e vinculados a nós, ok? Nós vamos então, neste momento, fazer a leitura que diz assim, verso 7, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar algo muito interessante sobre esse processo que Paulo explica, que a manutenção das coisas que nós estamos aguardando, ela acontece e existe pela graça, pela capacidade de Deus colocada já em nós no momento que nós aceitamos a palavra, aceitamos a Deus na nossa vida, recebemos a Jesus, recebemos o Espírito Santo de Deus em nosso viver, começamos a ter as fontes daquilo que é toda a inspiração de Deus para a manutenção. Uma vez que a gente tem salvação, nós estamos abraçando a chama que há em Deus, que veio para Jesus e nasceu em Cristo, o Verbo que fez carne, essa chama que chama-se restituição. Salvação, restauração, restituição, redenção. Tudo isso é para reestruturar, refazer novo tudo aquilo que foi quebrado, tudo que foi velho, tudo que foi destrutivo, tudo que foi destruído. Agora, quando nós abraçamos a Deus e a sua palavra, Ele constrói, Ele edifica, Ele começa a fazer toda a nossa vida na restituição dele. E aí, com essa restituição, nós estamos cheios, como falamos no último versículo, de toda a inspiração que a palavra fala sobre riquezas de Deus, dons, talentos, inspirações, intuições, direção de rumo de alma, de espírito de vida, de eternidade para a restauração, para a salvação, para a restituição. Um cristão que não tem vontade de ter toda a sua vida direitinho, bonitinho, no lugarzinho certo, sem faltar nada, bem mantido, bem limpinho, bem organizado, ele ainda não entendeu o que é a plenitude de salvação. Porque plenitude de salvação é todas as coisas restauradas, todas as coisas restituídas, a começar dos mínimos detalhes da sua própria vida. Então, às vezes ele não tem todos os recursos, todo o tempo para organizar 100% de toda a vida dele, mas ele já pode ir restaurando o pouco que está nas mãos dele, dos recursos que ele tem, aquilo que ele pode, ele vai restaurando, restituindo, porque essa é a vocação que nós recebemos uma vez que sobre nós foi abraçado a salvação. Recebemos Jesus, recebemos restituição. Então a vontade de pôr as coisas restituídas no lugar, bem organizadas, bem detalhadas, faz parte da salvação de Cristo, faz parte da restauração de Deus, faz parte da restituição que Ele faz de tudo na vida do ser humano, e incluso reflete também naquilo que é a parte externa do nosso viver. Então, nós somos enriquecidos, cheios de inspiração para a restauração e restituição, através da palavra que nos foi dada, que nós vamos entendendo o conhecimento de Cristo. O que é isso? Cristo é salvação, Cristo é restauração, Cristo é restituição. Começamos a entender o conhecimento de Cristo, começamos a entender que Ele é a chama da restauração. Então, a nossa vontade começa a ser também arrumar tudo que tem na nossa frente, tudo que tem na nossa vida, tudo que precisa de manutenção na nossa vida, a gente começa a
planejar e organizar para que nada nos falte. Por obsessão, porque eu quero um maior, a cadeira e status do mundo para sentar. Não, não é a obsessão do indivíduo achar que ele é o mais, ele é o tal. Não. É o cuidado de manutenção básico, natural, que todo indivíduo precisa ter, necessário de dignidade para cada um daquilo que são as áreas de cuidado. Ele também vai zelar, porque Jesus é restituição e restauração para a vida dele. Verso 7, então, de modo que nenhum dom vos falta. Para que Deus envia dons? Dons e talentos. Não só no âmbito de esfera de efeito espiritual, mas no âmbito de esfera de efeito almático, que são os dons humanos, o ser humano, que às vezes ele não é religioso, às vezes ele não é cristão, às vezes ele não vai na igreja, ele não tem nenhum costume específico, mas ele tem um talento, um dom que você percebe que aquele talento abençoa a vida dele, abençoa outras pessoas, inspira outras pessoas, faz o bem para outras pessoas. Então, por que esse dom? É o dom na área almática, o dom da área que a mentalidade humana se comunica com as coisas, assim como também os seres e a natureza têm uma alma de funcionalidade em níveis diferentes, mas que eles se correlacionam. Então, dons e talentos na área almática e dons e talentos na área física. Coisas que as mãos realizam, obras, uma pessoa que faz um artífice, uma pessoa que faz obras artesanais, são talentos de obras, de certa forma, mortas, né? Você aprende a trabalhar com barro, você faz um vaso de barro, aquele barro não fala, é uma obra morta, mas é uma excelente obra de utilidade, dons e talentos de obras físicas. Então, nas regiões trinas espirituais, emocionais e físicas que Deus nos dá os talentos e os dons, para efeitos espirituais, emocionais e físicos, de modo que nenhum dom de Deus vos falta. Deus encheu a terra de dons e talentos, incluso aquele que está dotado da palavra, abraçado com o mover profético, abraçado com aquilo que é a inspiração de Cristo, inspiração de restauração. Esse indivíduo ele está abarrotado de dons. O que significa isso? Cheio de inspirações que o Espírito Santo de Deus já tem lá dentro, ele já nasceu uma nova criatura em Deus, ele está cheio de fontes de inspiração para a manutenção. E o Espírito de Deus está ali cheio desses dons, de forma que nenhum falta. Agora, por que Deus envia dons para nós? Será que é só para fazer bonito, para ficar certificado, ó, fulano de tal tem o dom disso, tem o dom daquilo, tem o dom daquele outro, tem o dom do outro, nossa, aquele outro ali, ele tem dom disso, daquilo. Não, não é só para fazer bonito, é porque realmente Deus dá dons, a gente tem certeza. Não. Os dons de Deus foram dados para a manutenção de pessoas, de coisas, de temas, de circunstâncias, de ambientes, de áreas, de setores. Deus envia dons não é para estética, para ficar bonito o mundo espiritual. A igreja, por exemplo, que a palavra diz que ela é cheia de dons, não é para chegar numa igreja e achar que lindo. Essa igreja é cheia de dons, isso é muito bonito. Não é para fazer boniteza, é para a efetividade do que é o cuidado. Dons não é para machucar, dons não é para ferir, dons não é para ridicularizar, dons não é para espancar. Dons, sabedoria, entendimento, visão espiritual, tudo que Deus mostrar, tudo que acontecer, independente dentro da igreja ou fora da igreja, os dons que o ser humano recebe, vindo de Deus para fazer efeito, seja na área espiritual, emocional ou física, eles são enviados para a restauração, restituição, manutenção, conservação, preservação, graça. Então, de modo que nenhum dom vos falta para a manutenção.
o que Paulo está dizendo? Não é para a nossa vida física, até mesmo de corpo, ou materialista, ou ambiental, de ambiência, ela está destrutiva, disfuncional. Ela está sem correlacionar, sem vínculo, sem amizade, sem entendimento. Não é para o ser humano, está tão em contenda, em conflito. Não é para estar tudo tão disfuncional dessa maneira que está. Não é esse o plano de Deus. Por quê? Porque Deus já fez, é uma coisa que foi formada antes da fundação dos séculos, antes do planeta, a massa da Terra física existir, a geografia existir. Quando Deus criou o nosso interior, Ele criou a funcionalidade das essências também, e com elas Ele colocou de que os dons e a inspiração de Deus seriam enviados para a manutenção, para a funcionalidade do viver, do ser, da vida, da existência. Então, de modo que foi colocado em nós todos os dons, nenhum dom vos falta, para que tudo seja mantido. Porque é que a terra cheia de dons, cheia de talentos, os homens em épocas de gerações passadas, presentes e futuras, milhões de homens com muitos dons e talentos, até o dia de hoje, e ainda assim o ser humano é tão incomunicável, tão ausente, tão distante, tão falta de cuidados, tão falta de manutenções básicas, de dignidade de viver, de respirar, de conseguir se manter, se movimentar. Porque é que nós somos desumanos, uma vez que somos cheios dos dons, de modo que nenhum dom, inspiração, mais uma vez, habilidades para manutenção, nos foi dado de forma extrema. Para tudo, o Espírito Santo de Deus, principalmente ao cristão, aquele que recebeu a palavra, aquele que tem aliança com Deus, ele foi colocado dentro em nós, a vontade dele é manter. A vontade dele é a paz de um ambiente, de um lugar, de um estado, de um corpo, de uma vida. A vontade dele é que tudo esteja no lugar. Por que é que o cristão não tem vontade de manutenção? Por que é que o cristão não tem vontade de conservação? Por que é que o cristão não tem vontade de restituição? Tem alguma coisa aqui. E o que é de ênfase aqui que nós precisamos observar é entre a realidade da presença do Espírito Santo no nosso espírito e a mentalidade humana ainda inclinada a espíritos destrutivos, hábitos mentais humanos destrutivos que não se interessam por manutenção. Então, esse processo, quando nós recebemos a Cristo de transformação da nossa mente, é começarmos a nos importar em cuidar de nós conforme Deus está se importando. Querer restauração conforme Deus quer restauração. Ter interesse por restituição conforme Deus tem e quer restituição. Porque de nenhum modo, nenhum dom nos falta para a inspiração de restituição. Aguardando, o versículo diz, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por que, voltando à pergunta, a terra está cheia de dons e talentos que Deus deu aos homens? E é impressionante porque hoje a gente vive o resultado de talentos de homens e mulheres que há milhões de anos atrás já morreram e há milhões de anos atrás foram despertados algum tipo de talento que ficou de presente para nós nas gerações. Por exemplo, nós temos a luz, nós temos a energia, a gente tem telefone, a gente tem comunicação, todas as coisas que hoje a gente olha para o mundo, as construções, tanta coisa que você fala, isso é impressionante, como o homem foi capaz de todas essas coisas. Deus deu dons de talentos, inspirações, boa vontade e capacidade do homem deixar guardado como que foi feito, como se faz para as próximas gerações, dar sequência a talentos, a dons, a tudo que foi formado de forma impressionante, para hoje nós usufruirmos de efeitos de talentos de manutenção. Todavia, ainda falta muito em nós aquilo que é a vontade de cuidar
Mas não só nos artifícios físicos a gente tem as coisas, mas na consideração junto com o que é o cuidado físico, a consideração inteira de presença presente, seja espiritual, emocional ou física, junta. Então aqui diz, os homens estão cheios de dons para manutenção na terra, mas alguns estão aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Há dois processos aqui. Tanto a palavra está falando sobre os últimos dias, ou melhor dizendo, o dia que Jesus chegar na terra, que Deus descer à terra, que nós vamos ver o pleno e completo rumo de propósito da essência de Deus. Ele vai chegar, ele vai restaurar tudo, porque a vontade dele sempre foi manter tudo, consertar tudo, restaurar tudo, manter as coisas restituídas. Então nós vamos claramente ver como uma forma de revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estiver na terra, que ele realmente ama demais restauração, restituição, fazer tudo novo de tudo. Tudo tem que estar no estado novo, tudo tem que estar no estado limpo, tudo tem que estar no estado restaurado, tudo tem que estar no estado conservado, tudo tem que estar no estado renovado como novo todo dia. É você limpar uma pia de uma forma que parece que chegou hoje, ela está tão limpa que parece que está nova. Todo dia, por mais que todo dia utiliza ela, está conservada nova. Porque na presença da essência que Deus, do Espírito de Deus tudo se faz novo 24 horas constantemente. Tudo se mantém e conserva novo. Assim, na nossa vida, Deus tem planos de que todas as nossas áreas, inclusive nossa alma, nosso espírito, mentalidade, nosso corpo, é conservado tudo como um estado novo todos os dias. É aquele banho de alma, banho de espírito e banho de obras físicas que nós conservamos a nós mesmos num estado original novo todo dia. Como acontece isso? Nós vamos nos lavando pela palavra, tirando todo o efeito destrutivo da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, das nossas obras, dos nossos hábitos de manutenção, e vão todas as coisas sendo conservadas novas todos os dias, ok? Todos os segundos. De modo que nenhum dom nos falta para conservação e manutenção, sempre aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos últimos dias, quando Deus chegar à terra, ele vai mostrar essa plena conservação, plena restauração. Mas também hoje, os dons de Deus estão lá dentro do ser humano para ser despertado. Nem todos eles fazem efeito e se desenvolvem. Por quê? Nem todos os dons do ser humano, às vezes, eles exercem para fora a inspiração de manutenção. Primeiro, porque é necessário ter a revelação do Senhor Jesus Cristo. Se o indivíduo sabe de Cristo, mas não recebeu a revelação, quem é mesmo Cristo? Como que ele quer restaurar? De que jeito ele quer restaurar? Qual a forma que Jesus quer me restaurar? E deixar que a revelação, Jesus mostre para você que jeito ele quer restituir sua vida, de que forma ele quer restaurar a sua vida, como ele quer restaurar a sua vida. Essa revelação de Jesus, cuidado de restauração física, enquanto ela não chega no indivíduo, ele não consegue ser vivificado para ter vontade de restaurar. Então ele tenta cuidar e parece que não cuida, porque ainda falta mais da revelação, demonstração particular de Cristo Jesus, colocada no indivíduo para que ele enxergue qual o dom que está nele para a manutenção da área que ele está buscando específica e de que modo essa restauração vai em manutenção da graça de Deus acontecer. Então, outras passagens, outras palavras em Efésios fala: estávamos mortos em ofensas e pecados e ele nos vivificou.
o nosso espírito pela palavra da verdade. Ele nos vivifica quando recebemos a palavra, a restauração, a restituição, a salvação, a redenção, a manutenção, o chamado de manutenção. E aí, de modo que nenhum dom nos falta, porque estamos recebendo a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E se alguma área ainda nós precisamos de mais manutenção, estamos precisando de mais desenvolvimento de algum dom em nós para ser desempenhado, precisando que venha a revelação, estamos aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, de que modo a manutenção que Ele tem para nós, ela já está no nosso ambiente, ela vai chegar, ela vai se desempenhar, ela vai se manifestar e seremos cuidados pela graça de Deus. Amém? Esse então foi o nosso versículo de hoje. Tem coisa que Jesus tem um propósito de manutenção em nós e Ele vai nos despertando para sermos mantidos na revelação dele aonde está. Né? Por exemplo, quando Saulo caiu do cavalo, ele ficou cego por 3 dias. E aí ele foi para um lugar e ninguém sabia, ele estava deitado, escondido. Deus fala com Ananias uma outro lugar, outra região, e diz para Ananias, vai até a rua direita, no lugar tal, que o Saulo está lá, esperando você chegue. E diz para Saulo, vai vir alguém aqui que eu vou mandar para receber você. Então, ações diretas de Deus e do Espírito Santo sem nenhum indivíduo avisando. Eu vou trazer uma pessoa que vai vir te visitar. E chegou para Ananias e disse, vai lá no Saulo. Manutenções despertadas pelo dom de Deus. Deus deu o dom para Ananias e Ananias recebeu a revelação de como cuidar de Paulo. Foi lá em Paulo e cuidou do Paulo. Paulo estava cego, não podia sair do lugar que ele estava e Deus disse, eu vou enviar a manutenção para você. Vai chegar alguém de Deus que vai vir aqui te instruir. E aí chegou a orientação de Deus por Ananias. Então, nós temos, todavia, não foi o anjo do Senhor que curou diretamente Paulo, que estava deitado cego, e outra hora era Saulo. Não. Ananias veio, orou e o Senhor restaurou a vista. Porque a ação humana, no processo de manutenção, ela é obrigatoriamente exigida e necessária, urgente. Não tem conversa. Então, Ananias foi pessoalmente, orou, explicou, falou com Saulo, ele foi restaurado, levantado e preparado por Deus para fazer a obra que Deus queria. Ok? Então, todo dom para manutenção, para restauração, Deus nos põe no nosso espírito, já está lá. Nós precisamos estar orando para Deus revelar de que jeito Ele vai nos encaminhar para sermos mantidos. Porque é na revelação de Jesus, do plano específico que Ele tem para cada um, para você, na história da sua alma, na história do seu espírito, na história do seu corpo físico, a ambiência sua, é que o Senhor vai restaurar e indicar para você qual é o cuidado de manutenção que Deus tem para sua vida. Esperando a revelação de Cristo Jesus. Então, quando uma pessoa que deve ter manutenção, uma pessoa que deve agir e não tem cuidado, a gente tem que orar por ela e deixar nas mãos de Deus. Por quê? Se ela não foi despertada ainda para manutenção, ou ela está resistindo à ordem de Jesus, ela não está ligando para o que Jesus está falando com ela, ou ela ainda não recebeu realmente a palavra de Cristo. Porque uma vez que a gente tem Cristo, a revelação da vontade e manutenção de pôr as coisas no lugar, como referenciais, no lugar que nós somos cabeça, ela virá, o Senhor vai orientar o que devíamos fazer e a gente não vai se atrasar. Então, a oração, ela desperta a restauração, restituição e manutenção. O Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.